Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Olha só, estou trazendo essa questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2020, tá? No vestibular deles. E a questão é: a área do quadrilátero formado pelos pontos de intersecção da circunferência de equação, aí ele deu x mais 1 quadrado mais y quadrado igual a 4 com os eixos coordenados é. Aí ele dá as opções. Veja só, se essa circunferência cruza os eixos coordenados, ela tem que cruzar em 4 pontos, porque é um quadrilátero, certo? É um quadrilátero que possui 4 vértices. O nosso desafio, o nosso primeiro passo para resolver essa questão é encontrar esses pontos de intersecção, tá certo? Esses pontos de intersecção. Bom, se eles cortam os eixos ordenados, então temos dois eixos, o eixo x e o eixo y. Então, ó, no eixo x, o que nós precisamos saber? Quem que é zero quando eu cruzo o eixo x? A ordenada é zero, certo? Esse que é o ponto importante. Então, se nós precisarmos primeiro saber os pontos onde intersecta o eixo x, nós vamos impor na equação da circunferência y igual a zero. Então, note que aqui não é necessário saber o raio, nem saber o centro, nada disso. Ela só tem o papel aqui de nos fornecer o quê? Tanto a abscissa para quando eu corto o eixo x, quanto as ordenadas quando eu corto o eixo y. Então, vamos lá. No eixo OX, o y é zero. Vamos fazer essa substituição, então, ó. Vai ficar assim, ó, x mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, porque eu estou cortando no eixo x, e isso é igual a 4. Portanto, pessoal, nós vamos ter, ó, x mais 1 ao quadrado igual a 4. Bom, aqui acabou a geometria analítica e entrou na álgebra. Presta atenção, você não precisa resolver esta equação aqui, ó, por Bhaskara, não. Tá? Você simplesmente vai extrair a raiz quadrada dos dois lados, porém, levando em consideração que, quando você está extraindo uma raiz quadrada algebricamente, que é este caso aqui, ó, se for possível a extração, você vai ter duas possibilidades simétricas, uma com sinal positivo e outra negativo, ou seja, ó, x mais 1 ao quadrado, e aí eu faço a raiz quadrada do lado esquerdo, é igual a mais ou menos raiz quadrada do lado direito. Lembrando que quando eu tenho quadrado, ó, a gente pode cortar aqui. Então, nós vamos ter x mais 1 igual a mais ou menos 2. Muito bem. Com isso, eu tenho duas possibilidades do valor da abscissa quando eu corto o eixo OX. Então, vamos lá. A primeira é quando eu considero o sinal negativo, então eu vou escrever assim, ó, x1 mais 1 é igual a menos 2. Ou seja, o x1 é igual a menos 3, passando mais 1 para o outro lado com sinal negativo. O primeiro ponto que eu vou chamar de A, então, ó, é o menos 3, 0. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa com o sinal positivo agora, ó. x2 mais 1 igual a mais 2. Mesmo procedimento, só que agora o 1 passa para lá negativo. Quem que é o x2? 1. Portanto, o próximo ponto B que corta o eixo x é o 1, 0. Então, veja só, esse primeiro passo aqui, ó, eu estou fazendo no eixo OX. O mesmo vai ser feito agora no eixo OY. Lembrando agora que no eixo OY, quem que é 0? O x é igual a 0. Portanto, nós vamos pegar a equação da circunferência que está aqui e substituir x igual a 0 no lugar do x. Então, nós vamos ter 0 mais 1 ao quadrado mais y quadrado igual a 4. Daqui vai sair o quê? 1, porque
0 mais 1 é 1, ao quadrado é 1. Então, já pode deixar 1 direto aqui. Mais y quadrado é igual a 4. E daqui, novamente, olha só, y quadrado é igual a, passo 1 para o outro lado subtraindo, 3. Portanto, aqui de novo nós temos uma possibilidade de dois valores de y, né? Aqui, ó, raiz quadrada de y quadrado, mais ou menos raiz quadrada de 3. Lembrando que nós podemos fazer isso aqui. Ou seja, nós temos y igual a mais ou menos raiz de 3. Portanto, eu tenho um y1, neste caso agora, menos raiz de 3. E um y2 igual a mais raiz de 3. Muito bem. Neste caso aqui em particular, o ponto C que é o próximo ponto, 0, porque nós estamos cortando o eixo OY, então x é igual a 0, menos raiz de 3. E o ponto D, que é 0 também, e raiz de 3, o positivo. Pronto. Com isso, nós temos finalmente o quê? A geração desses nossos 4 pontos, tá certo? Agora, o que é necessário fazer é localizar esses pontos no plano. Então, não tenha medo de desenhar os eixos coordenados, certo? E localizar esses pontos. Vamos fazer isso agora. Aqui estão os nossos eixos cartesianos, certo? Temos marcado aqui o eixo x e nós temos também, ó, o eixo y aqui. Então, vamos primeiro notar onde que estão os pontos que nós encontramos no primeiro passo, certo? Então, esse daqui é chamado de segundo passo, que é o quê? A localização geométrica no plano cartesiano daqueles pontos, ó. O ponto A é o menos 3, 0. O y é 0 e o x é menos 3. Então, ó, o ponto A está aqui, ó. Ponto A. Vamos ver o ponto B. O ponto B é 1, 0. O y é 0 e o x é 1. Então, está aqui, ó. Aqui é a origem, 1 aqui, ó. Esse é o ponto B. Agora, vamos encontrar o ponto C, que é o 0 menos raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, tá? Então, vai ficar menos 1,7. Então, um pouquinho abaixo do menos 1, tá? Eu vou pôr aqui, ó. Esse aqui é o ponto C. E o D, ó, é 0 e raiz de 3. É a mesma coisa, só que para cima do eixo x, ó. Lembrando que quando x é 0, estamos em cima do eixo y. Então, vai estar aqui, ó, ponto D. E agora, qual que é o terceiro passo que é importante? É você visualizar esse quadrilátero, tá? Terceiro passo, desenhar o quadrilátero. Vamos desenhar esse quadrilátero, que no fundo é juntar esses pontos com retas. Desenhar o quadrilátero. Quadrilátero. Então, vamos fazer isso. Olha só, eu vou com a minha reguinha aqui e vamos nessa. Olha lá. Vou usar a cor verde aqui para destacar os lados desse quadrilátero, ó. Este aqui, ó, é um lado, uma aresta desse quadrilátero, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos juntar esses dois aqui. Ó, aqui é outra aresta. Vamos juntar, opa. Vamos juntar aqui, ó. Vamos juntar aqui, ó. Esse outro lado aqui, ó. Tá aqui. E finalmente, ó. Vamos girar tudo aqui. Demora para girar a reguinha, mas tudo bem. Estamos terminando. Tá aqui o nosso quadrilátero, ó. É essa a figura. Ele quer a área dessa figura. Então, veja. Você tem duas maneiras de fazer isso. Duas maneiras. Uma é por determinante. E você acha o quê? A área de dois triângulos via determinante e soma. Que eu acho que é, nesse caso, muito mais trabalhoso, certo? Você não tem tempo para ficar fazendo muita conta no vestibular. Agora, olhando essa figura, a gente pode observar
que nós podemos obter a área desses dois triângulos aqui, ó, que eu vou marcar aqui, eu vou pintar eles aqui, ó, ó. Esse aqui é um triângulo, ó. Esse é um, que é a parte de cima, ó. Esse é um triângulo, né, ó. Esse é um. E aí temos o outro, ó. O outro tá aqui embaixo. Olha só que legal. Ora, nós podemos aplicar a fórmula da área normal de um triângulo, né? Qual que é essa fórmula? Fácil, ó. Tá aqui, ó. A área, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, sempre o número positivo. Agora, se você notar muito bem, ó, esse triângulo aqui, que eu vou representar por A, B e D, tem um triângulo A, B e D, que é o amarelinho aqui de cima. Ele vai ter a mesma base que o triângulo A, C e B. Qual que é essa base? É daqui até aqui, ó. Este tamanho todo, ó, é 4. Porque eu vou do menos 3 até 0, depois do 0 até 1. Somando essas duas medidas, eu vou ter 4 como base. Então, a base de ambos é 4. E note que agora, a altura desses dois triângulos é desse vértice até aqui, que corresponde ao quê? A este segmento aqui, ó, que está em cima do eixo Y. E esse segmento aqui, ó, corresponde a um tamanho exatamente da ordenada do ponto D, raiz de 3. E aqui também é a mesma coisa, raiz de 3. Portanto, a altura para ambos os triângulos é raiz de 3. Portanto, a área que a gente quer desse quadrilátero nada mais é do que somar a área do primeiro triângulo de cima, que vai ser base vezes altura dividido por 2. Olha que fácil. A base é 4, a altura é raiz de 3, isso eu vou dividir por 2. E isso é, simplificando 4 com 2, dá 2 raiz de 3. E a área 2 do triângulo de baixo, lembrando que a área tem que ser positiva. Embora a ordenada do ponto C seja negativa, você tem que considerar o que? Um módulo dessa ordenada, portanto, é um número positivo. E vai ser a mesma coisa também. Base vezes altura dividido por 2, que é 4 raiz de 3 sobre 2 também. É a mesma coisa, ou seja, 2 raiz de 3. Portanto, a área do quadrilátero é somar essas duas áreas, que vai dar 4 raiz de 3. E é isso. Portanto, nós resolvemos um problema que envolve geometria analítica a partir da equação da circunferência, que só serviu para você obter o quê? Abscissas e ordenadas dos pontos de intersecção aos eixos. E aqui, ó, utilizamos a fórmula padrão da área de um triângulo, observando na figura que nós temos esses dois triângulos aqui que podem ser obtidos através da geometria plana, pessoal. A área do quadrilátero, portanto, é 4 raiz de 3, alternativa D de dado. É isso, pessoal. Muito obrigado e valeu!